A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aí, mais uma aula, né? Nós vamos iniciar a nossa aula nesta noite e eu quero te convidar a participar conosco. Mais uma aula aí sobre o Evangelho. Nós estamos falando do Evangelho segundo escreveu Lucas, tá? Então nós estamos falando do Evangelho de Lucas. Nós estamos no Evangelho de Lucas. E hoje, nesta aula, nós vamos falar sobre as parábolas que estão contidas no capítulo 15 de Lucas, tá? Então, você pode até abrir aí a sua Bíblia, nós vamos falar do capítulo 15 de Lucas. Então, nós temos aqui Lucas, capítulo número 15. Pode abrir aí a sua Bíblia. Nós vamos falar sobre o capítulo 15. Já está conosco aí Samuel Nunes, Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor, nós estamos aí aprendendo a cada dia mais, né? E nós possamos todos aprendermos juntos a palavra de Deus. A todos que estão conosco aí, sejam muito bem-vindos a esta aula e vão aí se conectando e aprendendo. Se tornem exploradores, né? Nós estamos aqui formando exploradores da palavra de Deus. Desde o início desse curso, nós temos dito que há dois tipos de pessoas e nós temos falado aí figurativamente sobre o explorador e o turista, tá? Nós falamos sobre o explorador e o turista. Falamos sobre o explorador e o turista. E nós falamos que o explorador é aquela pessoa que quando ela fica sabendo de um fato, quando ela viaja para algum lugar, principalmente onde ninguém andou, ninguém caminhou, que ele vai então vasculhar, né? Ele vai explorar, vai ver outras formas de conhecimento, vai procurar conhecer mais sobre o assunto. Então nós falamos sobre o explorador. E o turista não, o turista ele não se interessa em conhecer sobre assuntos que não estão ali pautados à sua frente. O turista quer simplesmente registrar o momento, só passa por ali, tira uma foto, quer guardar uma recordação só para dizer que esteve lá, porém não se aprofundou no conhecimento de tal artefato, ou de tal país, ou de tal cidade, de tal passagem. Mas nós somos exploradores. Nós estamos colocados aqui como exploradores. Esse é o intuito da nossa faculdade teológica. Nós não iremos lhe ensinar tudo, porém, abriremos a janela para que você seja um explorador. Deus abençoe. Samuel Nunes é uma bênção de Deus, sempre está conosco aí, sempre deixando os seus comentários. E nós estamos aí para receber mais alunos, né, que estamos aguardando nesta aula. Estamos ao vivo agora, tá? Estamos ao vivo. Agora são exatamente 8 horas e 7 minutos, estamos ao vivo. E vamos falar sobre o capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas, tá? Evangelho. Ok? Então nós vamos aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Pega aí a sua Bíblia para nós estarmos vendo acerca destas parábolas que estão contidas neste Evangelho, né? Nesse autor que escreveu o livro de Lucas e foi dividido em duas partes. Uma se tornou o Evangelho e a outra parte se tornou aí Atos dos Apóstolos, que nós estudaremos posteriormente. Quero também dizer a você que está nos assistindo que estamos transmitindo o nosso curso básico em teologia, tá? Esse curso ele está sendo sintetizado. Estamos tentando realizar aí uma matéria por semana, somente a exceção desta matéria de número 13, que é a matéria O Evangelho, e aí vai levar um pouco mais videoaulas. Nós queremos gravar aí 5 videoaulas de cada matéria, mas o Evangelho é impossível nós gravarmos aí somente em 5 videoaulas e nós avançamos um pouco. Mas nós estamos aí tentando alcançar a meta de uma matéria por semana
e daqui a 2 mais 3 meses, daqui a 2 ou 3 meses você estará terminando. Você já está mais da metade do nosso curso básico, que é de 24 matérias. Após esse curso básico, nós vamos começar o médio bacharel. E muitos assuntos que ficaram ainda suspensos nessas videoaulas, nós iremos abordar no nosso médio bacharel. O nosso médio bacharel não serão só 5 aulas por matéria, tá? Então o curso básico é o intensivo, mas o médio bacharel nós vamos gravar uma matéria ao mês. Então nós ficaremos o mês todo estudando uma matéria, as suas particularidades. Nós vamos avançar, nós vamos estudar no profundo cada assunto, abordaremos todos os assuntos. Então, hoje, especificamente, nesta videoaula, nesse curso básico, nós estamos abrangendo só aquilo que é mais relevante, mas nós voltaremos posteriormente e você vai se aprofundar muito mais. Queríamos ter tempo para falar de todas as parábolas que estão contidas aqui no Evangelho escrito por Lucas, mas não tem como. Então nós vamos abordar aí no capítulo 15, que nós chamamos de o capítulo dos achados e perdidos. Carinhosamente, nós chamamos de o capítulo dos achados e perdidos. Tá? Isso é um termo que nós usamos carinhosamente para com a palavra de Deus. É como se, tipo, quando você vai no aeroporto, você perde algo. Quando você vai na rodoviária, que você perdeu algo, então lá tem uma sala chamada Achados e Perdidos, né? E lá está os achados e perdidos. Então, o capítulo 15, praticamente, é os achados e perdidos aí de que Lucas deixou registrado, porque se trata aí de 3 parábolas e nós iremos analisar estas parábolas. Na realidade, na verdade do conceito, não seriam 3 parábolas, mas seria uma única parábola. Então, no capítulo 15, só tem uma parábola, que é explicada de 3 formas diferentes, mas todas as 3, elas englobam o mesmo assunto. E nós vamos falar sobre isso, tá bom? Pode sim, Samuel Nunes. Após a aula, você pode estar me chamando aí no WhatsApp. Tem o meu WhatsApp particular, né? Aqui na tela aparece o WhatsApp da secretaria. Mas nós temos o nosso WhatsApp particular. Se você não tem o meu WhatsApp particular, pode entrar em contato com a secretaria no telefone 11 981890471. Solicita para a secretaria passar meu WhatsApp particular e você vai receber lá o meu WhatsApp particular, tá bom? E aí nós podemos conversar sim, sem problema nenhum. Estou à disposição dos alunos para nós estarmos tratando desses assuntos gloriosos da palavra de Deus. Tem chegado também aí ao vivo, agora adentrou o nosso pastor Saraiva. Deus abençoe sua vida, meu pastor, seja bem-vindo à nossa sala de aula. Paz do Senhor. Nós vamos dar início aqui à nossa aula. Deixa eu só dar uma limpada aqui na lousa que nós já escrevemos aqui, né? Que nós possamos então aí sermos exploradores. Então, nesta noite, meus irmãos, nós vamos aí falar sobre o capítulo 15, tá? O capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas. No capítulo 15, parece que são 3 parábolas. 3 parábolas diferentes. Encontramos aqui no capítulo 15 3 parábolas, né? A primeira, a ovelha perdida. Segunda, a dracma perdida. E a outra, o filho pródigo.
Ok? Então nós encontramos aí, no capítulo 15, nós encontramos essas 3 parábolas. Ó, 3 parábolas. A parábola contada da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Tá ok? Porém, não são 3 parábolas diferentes. Ok? Não são 3 parábolas diferentes. É correto dizer também que no capítulo 15 de Lucas só contém uma parábola. Só contém uma parábola. Se você olhar o capítulo 15 de Lucas como uma única parábola, você vai entender por completo o que Jesus está dizendo. Muitos analisam o capítulo 15 de Lucas como parábolas individual. Por exemplo, muitos analisam a parábola do filho pródigo, separado da dracma e separado da ovelha perdida. E aí, se ele fizer essa análise do filho pródigo, sem levar em conta a dracma perdida e a ovelha perdida, você vai perder uma essência muito grande da revelação da palavra que Jesus está dizendo. Então nós vamos aqui aplicar o oika. O oika. Nós iremos então aplicar o oika no capítulo 15. Tá? O oika no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, para entendermos esta parábola, não em 3 parábolas, mas nós vamos falar de uma parábola. Ok? Uma parábola. Então nós vamos aprender uma parábola. Nós vamos ver que Jesus, ele diz uma parábola, só que de 3 formas diferentes. Uma parábola. Em 3 formas diferentes. Ok? Nós vamos analisar isto hoje. Fique conosco aí no vídeo, acompanhe este ensino ou acompanhe aí esse compartilhamento de ideias, esse estudo, esta aula, para você aprender e olhar com outros olhos o filho pródigo, a dracma perdida e a ovelha perdida. Nós vamos falar sobre este assunto. Então só tem uma parábola, vamos analisar como uma parábola. Pastor, por que nós temos que analisar como uma parábola? Olha, vamos para o texto da palavra de Deus. Primeira coisa, observação. Lucas, capítulo de número 15 e o versículo de número 11. Parábola do filho pródigo. Perceba, irmãos, que a Bíblia, você já aprendeu isso aqui, ó. A Bíblia a Bíblia ela foi escrita sem epígrafes. Ela foi escrita na sua ordem direta. A Bíblia foi escrita, ok? Então vamos colocar aqui, por exemplo, capítulo 15, foi escrita. Foi escrita, terminou. Então a Bíblia foi escrita no grego, bonitinho e tal, só que ela não continha capítulos e versículos. E não continha epígrafes. Você já aprendeu na nossa primeira matéria de introdução à Bíblia. Se você não assistiu ainda, assista às nossas aulas de introdução à Bíblia, que você vai ver sobre isso que eu estou falando. Então nós encontramos aqui assim, uma epígrafe, ok? A ovelha perdida,
a parábola da ovelha perdida. Aí depois tem aqui uma outra epígrafe. Né? A dracma perdida. Aí tem aqui a outra epígrafe. Ó. Filho pródigo. Aí o que acontece, irmão? Quando você encontra isso na Bíblia, muitas das vezes você vai estudar só isso aqui, ó. Vamos supor que você quer falar do filho pródigo, então você vai estudar só essa parte porque você viu que tem uma epígrafe, filho pródigo, e quando chega aqui você dá a ideia que acabou a parábola e você para. E você não consegue ter uma visão panorâmica do que está acontecendo. Suponhamos que você vai pregar, que você vai ministrar, que você vai estudar, vai ler sobre a dracma perdida. Aí você vai ler só esse pedaço. Você lê esse pedaço e faz o seu estudo nesse trecho, nesse texto. E aí você esquece o contexto e o pós-texto, porque você chegou aqui já é outro título, então na sua mente já passou para outra explicação, outro assunto e você não lê mais. Ou você começa a ler sobre a ovelha perdida e quando chegar no título da dracma perdida, você para de ler. E aí você não lê mais porque trocou o título, na sua mente já mudou de assunto. Só que eu quero mostrar para você que quando você for ler um assunto, você tem que ler o texto, contexto, do início até o fim. Se você começa a ler aqui o filho pródigo, você tem que primeiro, observação. Observação. O que é observação? Simplesmente observar o texto. Com cuidado, você não pode ter pressa. E você tem que observar o texto, se não tem nada mais antes ou nada mais depois. Então eu vou dar um exemplo. Eu vou ler o primeiro versículo do filho pródigo, que se encontra aqui. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Olha o que diz no versículo 11. Jesus continuou. Vou repetir. Jesus continuou. Em algumas traduções, continuou Jesus. A minha Bíblia que eu uso há mais de 20 anos, que eu gosto de usar, é a Bíblia Thompson. Tá? Não vendo Bíblias, você pode procurar ela aí no Mercado Livre, nas lojas, na CPAD, que você vai encontrar com facilidade. Para mim, uma das melhores Bíblias que eu já possuí. Então, aqui na minha Bíblia Thompson, que é a contemporânea, olha o que diz. Jesus continuou. E aí entra a palavra de Jesus em letras vermelhas, que é Jesus está falando, né? Certo homem tinha 2 filhos. Então perceba que na regra do português, da língua portuguesa, quando fala Jesus continuou, mas Jesus continuou, mas peraí. Mas ele continuou, mas eu nem sei o que ele estava falando. Ele continuou do quê? Vamos supor que você está numa palestra e você entra e o palestrante está falando. E aí você entra, senta e o palestrante diz assim, eu vou continuar falando para vocês. Então, continuando aqui, aí você já vai pensar, mas continuando da onde? Continuando do quê? Então, tinha alguma coisa antes, porque ele está continuando, ou seja, ele não encerrou um assunto, ele continuou o assunto, ele está continuando falando, observação. Então, vamos observar, aí você vai ler o versículo 11, continuou Jesus, mas continuou o quê? Então eu vou retroceder. Aí eu vou para o versículo 10. Aí eu já sei que está na dracma. Ele está falando da dracma. Mas no versículo de número 8, aonde ele vai falar da dracma, no versículo 8, aí ele diz assim, ou qual mulher? Olha, ou qual mulher? Esse verbo ou indica que tem uma coisa antes também. É a mesma coisa eu dizer para você, você quer
Ó, você pode escolher a caneta ou o lápis. Você pode escolher o lápis ou a caneta. Então esse ou é um verbo que eu estou indicando que tem outra coisa atrás. Então no início da parábola da dracma, ele já está situando ou, então ele falou alguma coisa antes. E aí quando você vai retrocedendo, opa, peraí, então o filho pródigo ele continuou um assunto que ele estava na dracma e que tinha um ou, então tinha algo antes da dracma. Então ele está falando do mesmo assunto. Por isso que eu estou falando uma parábola em 3 formas diferentes, ou seja, em 3 assuntos, mas a mesma parábola. Aí você vai retrocedendo. Vou retroceder 8, 7. Aí no 7 eu já vou ver que eu já entro na parábola da ovelha perdida. Então eu vou retroceder aqui o contexto, porque Jesus continuou. O contexto de continuou, o contexto é a dracma. Ou, no versículo 8, então o contexto do ou, o contexto da dracma é o início do capítulo 15, do versículo 1. Aí eu vou aqui, vou retrocedendo, 4, então lhes propôs esta parábola. Olha aí. Então no versículo 3, você vai encontrar, então Jesus, né, lhes propôs esta parábola. Então você tem no versículo 3, esta parábola. Ovelha perdida ou dracma perdida, continuou filho pródigo. Então, as 3 visões, os 3 ensinos se referem a uma parábola. Ok? Então, aqui no capítulo 15, nós temos uma parábola que se expressa de 3 formas diferentes, mas é a mesma parábola. Então, para você entender esta parábola, você tem que entender as 3 formas que ela está sendo colocada. Ok? Ó, observação. Por enquanto estamos só observando o texto, pós-texto, contexto, para entendermos então o assunto. Você não pode pegar um texto separado, determinar um assunto por apenas um texto. Tá? Já falamos isso na primeira matéria do nosso curso básico. Não pode tirar um assunto de um único texto. Você tem que analisar pós-texto, contexto, aonde ele está, os assuntos, enfim. Observação, oica. Observação, interpretação, correlação e aplicação. Se você, na sua leitura, guardar e se utilizar só da observação, você será feliz na sua interpretação. Se você fizer uma boa observação, a sua interpretação será exemplar. Consequentemente, a correlação que você irá fazer entre esse assunto que aconteceu lá atrás com a vida cotidiana nos dias de hoje vai ser perfeita e a sua aplicação no ensino, na pregação, na palavra, vai ser acertada sem erros e a pessoa ficará feliz porque compreenderá a palavra de Deus. Então é muito importante, tá? Nós vamos ter ainda matéria de hermenêutica, de homilética, exegese, nós vamos ter essas matérias ainda. Estamos no básico, estamos fazendo as matérias. Então, isso aí é só para nível de entrarmos e você poder entender. Quando você for ler as parábolas, não pare nas epígrafes. Leia alguns versículos antes, leia alguns versículos depois. Esqueça da epígrafe. Ó, faça isso, ó. Ó. Esqueça as epígrafes. Ó. Esqueça e passe a fazer a leitura. Ó. Faça a leitura do capítulo, se possível, do capítulo todo. E existem algumas leituras que você tem que ler de 2 a 3 capítulos
ou mais para entender o contexto. Ok? Então, nós retrocedemos. Então, vamos lá. Vamos fazer o percurso. Capítulo 15. Nós não vamos sair hoje do capítulo 15. Vamos ficar só no capítulo 15. Essa aula é dedicada ao capítulo 15. Esta parábola, como foi dito, como Lucas escreveu, nós vamos dedicar esta aula a esta parábola do capítulo 15, que não são 3 parábolas, mas uma parábola que tem direção, que tem endereço, que tem explicação e que tem um caminho a seguir de aprendizado. Ó, versículo 11. E Jesus continuou, quando entra na parábola do filho pródigo. Então tem alguma coisa atrás. Retrocedemos, chegamos no versículo 8. Ou, qual mulher? Então tem 2 escolhas. Então tem algo atrás. Vamos retroceder. Regra da língua portuguesa, vamos retroceder. Então vamos lá. Retrocedemos. Então Jesus lhes propôs esta parábola. Então o que aconteceu? O que levou Jesus a lhes contar esta palavra? Então você tem que entender o que levou Jesus. Vamos retroceder mais um pouquinho. Aí chegamos no primeiro versículo do capítulo 15. Olha aí. Chegaram-se a ele todos os cobradores de impostos, algumas traduções estão os publicanos, e pecadores para o ouvir. Então aí já estamos chegando num contexto. Então chegaram a ele todos os cobradores de impostos, os publicanos e os pecadores para o ouvir. Então chegaram os publicanos, pecadores para o ouvir. Olha o versículo 2. Os fariseus e mestres da lei, porém, murmuravam. Os fariseus e mestres da lei, porém, murmuravam. Olha aí. Este recebe pecadores e come com eles. Este recebe a pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola. Então a parábola de Jesus foi uma resposta à murmuração dos fariseus, os doutores da lei. Os doutores da lei eram os fariseus, dos fariseus e os mestres. Então, os doutores da lei e os mestres. Então, Jesus responde a eles com esta parábola. Então, vamos lá? Vamos apagar aqui. Você já entendeu? Vamos apagar aqui. Tá? Vamos apagar aqui também. Você já marcou aí, fez a sua anotação. Muito bom você fazer a sua anotação para depois você estar aí buscando de Deus e se aprofundando mais, tá? Então nós temos aqui, no contexto, no capítulo 15, nós temos no início da parábola, então nós temos aí dois grupos de pessoas, ok? 2 grupos. Ó, temos aqui, ó, primeiro grupo, ó, vamos por aqui, ó. Primeiro grupo, temos aqui segundo grupo. Ok? E aqui é Roshua. Não vou escrever tudo, não. Então nós temos aqui o primeiro grupo e o segundo grupo. E aqui Jesus, tá? Jesus, fazer assim, Jesus, para você parar, você saber que é Jesus.
E Jesus que comia, recebia, comia com esse pessoal aqui, ó. Então vamos lá. Quem é esse primeiro grupo? Vamos por aqui. Os publicanos e pecadores. Então temos aqui, ó. Publicanos, pecadores. Ok? Os publicanos e os pecadores. Que aqui ouviam Jesus, ó. Ouviam Jesus. Então temos aqui o primeiro grupo. Ok? Estou no primeiro versículo do capítulo 15 de Lucas. Ah, vamos falar sobre isso. E temos aqui o segundo grupo. Versículo, então vou pôr aqui, ó. Para você saber, ó. Versículo 1. Vamos pôr aqui. Versículo 2. Temos aqui versículo 1, versículo 2. Quem são esse segundo grupo no versículo 2? Vamos ver? Os fariseus e os mestres da lei. Então temos aqui, ó. Fariseus e mestres da lei. Então nós temos aqui o segundo grupo, que era composto pelos fariseus e os mestres da lei. Tá? Então vamos lá. Primeiro grupo, segundo grupo. Então nós estamos detectando aí, e você vai ter a definição desta parábola que Jesus está falando. Perceba que esse segundo grupo, olha o que diz a Bíblia no versículo 2. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam, este recebe pecadores e come com eles. Então, aqui Jesus recebia os publicanos e pecadores e comia com eles. Então, esse grupo aqui, eles ouviam Jesus. Esse grupo aqui, ó, murmurava. Deixa eu apagar aqui. Para nós poder usar mais aqui. Então, esse grupo aqui, ó, murmurava. Ok? Então, aqui ouvia Jesus e aqui murmuravam de Jesus. Olha aí. Primeiro grupo, segundo grupo. Primeiro grupo, publicanos e pecadores. Segundo grupo, os fariseus e mestres da lei. Você já vai entender a parábola. E aí, você vai encontrar no versículo 3. Então Jesus lhes propôs esta parábola. E agora aqui, Jesus lhes propõe esta parábola. Para quem que ele está falando esta parábola? Ele está falando para o segundo grupo que estava murmurando. Tá? Eu não tenho como, agora senão vai ocupar muito tempo, mas naquele período, as casas, onde Jesus estava, elas tinham uma laje, onde era a área de lazer dos judeus. Então eles se encontravam nestas lajes para comer, para conversar, para ouvir. Então, se alguém passasse na rua ou no portão, ele via que o povo estava lá reunido, que estavam comendo. Então, eles conseguiam ver. Não é como nós aqui, que nós estamos dentro da nossa casa, de portão fechado. A pessoa passa na rua e não vê o que está acontecendo lá dentro. Não, naquele período, naquela época, é muito bom você procurar saber sobre isso. As casas, todas as casas tinham uma laje. E eles se reuniam na laje, no telhado, em cima da casa, né? Era um ponte dos judeus, assim por dizer, por causa do calor. Eles ficavam lá, muitos comiam lá em cima, até a noite, até dormiam lá em cima. Então a área de lazer era em cima da casa. Você vai ver muito sobre isso. Se você procurar ver como que eram as casas na época, você vai ver sobre isso aí. Então procure. Então Jesus, ele estava com esse grupo
com os publicanos, os pecadores ali comendo, falando, tal. E os fariseus e os mestres da lei, eles não entraram na casa. Por que eles não entraram na casa? Eles estavam lá no portão, lá na rua. Eles estavam lá fora, né? Eles estavam lá olhando e possivelmente estavam gritando: olha aí, esse homem que se diz aí Jesus, olha aí, ele se assenta e come com os pecadores, com esses publicanos, com os pecadores, se diz filho de Deus, se diz aí homem de Deus, está comendo com esse pessoal. Então eles estavam lá. E aí Jesus, ele dá uma pausa, tá? Você vai ver isso, é um contexto histórico. Ele dá uma pausa, ele desce a escadaria, ele vai até o portão, ele vai até mais próximo e vai falar para os fariseus. E ele lhes conta esta parábola. Então ele vai contar uma parábola para os fariseus e mestres da lei. E lógico que o povo estava com Jesus também, aqueles que estavam lá acabaram que estavam do lado de Jesus. Quem não quer ficar perto de Jesus? Mas os fariseus não estavam lá dentro da casa, eles estavam lá fora, murmurando, reclamando. Então vocês vão ver sobre esse assunto aqui. Então eles murmuravam. Então nós temos dois grupos. Os fariseus, doutores da lei, os judeus aqui, os fariseus, os detentores da lei, os mestres, os conhecedores, aqueles que deviam verdadeiramente reconhecer o Messias, né, que estava com eles, mas não reconhece. E o segundo grupo, que eram os desprezados, que eram aqueles que estavam separados, largados, que não podiam muitas vezes nem entrar no templo, nem adorar a Deus, e estavam junto de Jesus para o ouvir. Até aí tudo bem? Então nós estamos aqui no versículo 1, versículo 2. Versículo 3. Jesus lhes propôs, né? Lhes propôs esta parábola. Agora nós vamos entrar na parábola que Jesus lhes propôs, que Jesus falou para eles, né? Então Jesus lhes propôs esta parábola. Agora sim. Só que esta parábola é uma só, não são três parábolas. É uma só. E agora nós vamos entender a parábola, a grandiosidade da parábola do capítulo 15 de Lucas. Não é somente a parábola do filho pródigo. Não é somente a parábola da dracma perdida. Não é somente a parábola da ovelha perdida. Não, meus irmãos. É a parábola de Jesus que ele está propondo, está dizendo, está transmitindo aos fariseus e mestres da lei. Esses dois grupos aqui que estavam, esse é o contexto do início da parábola que Jesus está transmitindo. Então já chegamos no contexto, já temos aqui o contexto. Agora vamos para a parábola? Então vamos para a primeira fase. Primeira fase, é a parábola dita de três maneiras. Então é uma parábola que foi dita de três maneiras diferentes para que tanto o segundo grupo como o primeiro grupo pudessem entender a parábola. Então vamos lá. Primeira característica da parábola, o primeiro assunto desta parábola. Então Jesus lhes propôs esta parábola. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai atrás da perdida até achá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros cheio de alegria, e vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos, e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Então nós temos aí a primeira característica desta parábola.
temos aí Jesus falando de, 99 ovelhas. Ok? Lógico que eram 100 ovelhas. Uma se perdeu. Então temos aqui 99 ovelhas. Uma perdeu. Uma se perdeu. Agora, quando nós falamos dessa ovelha, eu li o texto para você e eu sei que você está com a sua Bíblia na sua mão, que você está lendo aí, está analisando junto comigo, fazendo uma observação nesses textos. Eu sei que você está percebendo, primeiro, que a ovelha se perdeu aonde? Ela se perdeu em bons pastos? Ela se perdeu lá no curral? Não. A ovelha se perdeu no deserto. Então temos aqui, se perdeu no deserto. Ok? Então, a ovelha se perdeu no deserto. Perceba no texto, que é bem claro, existem muitos hinos, né? Eram 100 ovelhas, junta num aprisco. Qual é o aprisco que Jesus deixou essas ovelhas? Primeiro, não tem aprisco, irmão. Está errado. Jesus, quando ele está contando esta parábola, ele não diz que as 99 ficaram no aprisco. Ele não diz. Então, aonde que ele deixou essas 99? No deserto. No deserto, ou seja, Jesus estava no deserto, deserto. Se perdeu uma ovelha, uma ovelha se perdeu uma ovelha, e ele pegou as 99 ovelhas, todas elas. Vamos lá, vamos supor que isso aqui tudo é 99 ovelhas, 99. Deixou as ovelhas, tá? Aqui 99, e ele deixa elas no deserto. As ovelhas não saíram do deserto. Ele está contando nessa primeira fase, tá? Eu vou pôr aqui primeira fase. Pronto. Primeira fase. Nesta primeira fase, ele está falando das ovelhas que se perderam no deserto. Aqui, no caso, se perdeu, a porcentagem é 1%. Eram 100, né? Não eram 100? Então aqui temos 1% de perda. Se perdeu uma, e aí ele está falando que o cuidador foi, resgatou a ovelha, levou para sua casa nos seus ombros, enfim. Qual é o contexto? Aqui, publicano, pecador, fariseu, mestre da lei. Então essa primeira fase está se direcionando a quem? Quem representa esta ovelha perdida? No texto, esta ovelha perdida que se perdeu no deserto representa, os publicanos e pecadores. Eles são a ovelha perdida. Jesus já disse isso, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, eles são as ovelhas perdidas que Jesus foi atrás para trazer, que pararam para ouvir. Então, ele está se referindo ao primeiro grupo. Então, nessa primeira fase, ele está se referindo ao primeiro grupo. Então, se perdeu no deserto. Olha, guarde isso. Se perdeu no deserto. Se perdeu fora de casa. Então, ele está falando da ovelha. Ele está falando daquele que se perdeu no deserto, se perdeu fora de casa. Ele não estava em casa, ele estava no deserto. E lá no deserto ele se perdeu. E aí tem que ir achá-lo para trazer de volta ao rebanho. Vamos para a segunda fase? Segunda fase. Porque Jesus fala desta parábola, Jesus fala desta parábola aqui, ele fala sobre a ovelha perdida, e aí você vai ler no versículo 8. Ou, então, quem não é igual o homem que perdendo uma ovelha vai, pega, põe no ombro, leva para casa, chama os amigos, olha, estava perdido, achei. Ou, segunda fase,
Versículo 8. Marca aí. Ora, ou qual a mulher que tendo 10 moedas, 10 moedas, olha aí, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la? E quando encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, há alegria por um pecador que se arrepende. Então, agora ele vai falar da moeda, né? Ou qual mulher que tendo... Vamos lá, ó, segunda fase. Ó, dracma perdida. Então aqui nós temos 10 moedas. Perdeu uma. Ok? Perceba que aqui são 100 e perdeu 1. Então é 1%. Mas aqui são 10 e perdeu 1. Aqui é 10%. Tá? 10% de perda. 10% de perda. Agora, aonde que se perdeu essa moeda, essa dracma? Foi perdida aonde? Você está com sua Bíblia aí. Você observou. Perdeu dentro de casa. Então aqui é no deserto e aqui é dentro de casa. Olha que coisa espetacular, hein? Então aqui se perdeu no deserto. E aqui se perdeu em casa. No deserto, como que ele achou? No deserto, ele deixou as 99 no deserto, não no aprisco. Não existe aprisco, irmão. Não tem lugar bom no deserto. No deserto é lugar de provação, é lugar de luta. E no deserto, às vezes não tem onde se esconder. Deserto é lugar de ser valente. Então ele deixa as 99, correndo o risco de uma dessas 99 se perder também, e vai buscar uma. Tudo no deserto. Não tem... Aqui é procura. Aqui é procura. Tem que sair procurando no deserto, olhando os lugares mais perigosos. É procura mesmo. Agora, dentro de casa, não é só procura. Dentro de casa, o que Jesus diz que ela fez para poder achar essa moeda? Olha aí. Ela acende a candeia e varre a casa. Então aqui, ó, para achar tem que acender, eu vou pôr aqui a luz, senão não vai caber. Acender a luz e varrer, ó, varrer a casa. Para achar esta moeda, para achar o que se perdeu dentro de casa, tem que acender a luz para iluminar, para você poder enxergar todos os cantos, e tem que varrer, porque tem muitos objetos, você tem que pegar com a vassoura e levar pelos cantinhos mais difíceis, aonde a visão não alcança, aonde a mão não vai, tem que passar ali uma vassoura para puxar, para ver se não está lá. Tá? Então aqui tem que se utilizar de dois artifícios. Quais são os dois artifícios aqui? Acender a luz e varrer a casa. Então aqui se perdeu em casa, se perdeu no deserto. Quem é que ele está dizendo aqui que se perdeu em casa? Olha, aqui ele está falando do segundo grupo, que se perderam em casa, os detentores da lei, que tinham conhecimento e não estavam enxergando que ali estava o verdadeiro Messias, o Hamashia, eles não estavam reconhecendo. Então aqui se perdeu em casa, fase 2. Agora vamos para a fase 3. Ó. Ok? Fase 1, se perdeu no deserto, 1%. Fase 2,
10% se perdeu em casa. E agora vamos para a fase 3. Aí você vai ler aqui. E Jesus continuou, versículo 11. E Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi-se e chegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alforrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Já não sou digno de ser tratado como um dos seus trabalhadores. Então levantou-se e foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, correndo, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e a terra, contra ti, perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e ponde um anel na mão, sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Marca isso aí. Ele se indignou e não queria entrar. Então o filho mais velho estava lá do lado de fora, não estava do lado de dentro da casa. Ele chegou e ficou lá no portão e não queria entrar. Vai entendendo aí. Não queria entrar. Ele respondeu, então saindo o pai insistiu com ele. Aí ele não quis entrar, o pai foi lá no portão para insistir para ele entrar. Olha aí. Jesus está falando a terceira fase da parábola. Ele, porém, respondeu, versículo 29, ele, porém, respondeu a seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo e todas as suas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Disse Jesus aos discípulos, no capítulo 16 é a continuação. Acaba a parábola e agora Jesus vira para os discípulos e vai falar para os discípulos que estavam atônitos ouvindo essas 3 fases da parábola que Jesus estava falando. Tá ok? Então vamos parar por aqui e depois nós continuamos aqui. Então vamos lá. Aí temos agora a terceira fase. Na terceira fase aqui nós temos 2 filhos. 2 filhos, mais velho e o mais novo. Olha aí. Quem são esses 2 filhos? Esses 2 grupos. Olha aí. A ovelha se refere ao publicano e pecador que se perderam no deserto. O deserto aí é o mundo, se perderam no mundo. Se perderam da palavra, se perderam da lei. E esses aqui que eram os detentores da lei.
que é a dracma perdida, que estavam dentro da casa, tinham a lei, faziam cerimoniais no tabernáculo, faziam todos aqueles rituais, estavam na casa, porém perdido na casa. E Jesus era a luz. Jesus era a luz que estava ali clareando para achá-los. E Jesus varrer a casa é Jesus, através da palavra, falando aos seus entendimentos, mostrando, revelando, para que eles pudessem reconhecer o que Jesus estava dizendo. E mesmo assim, a dureza do coração não permitia que eles reconhecessem. Estavam perdidos. E aqui temos os dois filhos, o mais velho e o mais novo. O mais velho eram os fariseus e mestres da lei. É os fariseus aqui, no contexto. Eram os fariseus do contexto. E o mais novo eram os pecadores do contexto. Então o mais velho era o fariseu e o mais novo era o pecador. Ok? E Jesus vai dizer que o dono, o pai, o mais novo, ele diz assim, reparte aí a herança, dá o que é meu devido, e eu quero o que é meu. Eu vou sair de casa, eu quero a minha parte da herança. Muitos dos judeus não acreditam que esta parábola do filho pródigo foi literal, porque eles dizem que realmente foi uma parábola figurada que Jesus contou, não foi literal, porque é impossível, segundo essa tradição, é impossível, dentro do judaísmo, o pai repartir a herança em vida. Ele não repartiria a herança em vida. Só que esta parábola, ela tem também um contexto espiritual, não literal. Então, no contexto espiritual, houve uma divisão sim, porque a salvação veio para os judeus, mas veio para os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Então perceba que o mais velho são os que têm a lei, os conhecedores, os exegetas, que tinham a obrigação de conhecer quem é o seu pai, quem é a sua família, o significado de tudo aquilo, e não estavam reconhecendo. E o mais novo era o mais eloquente, era aquele que se perdeu no deserto. Então nós temos aqui o mais velho, e se você lê a parábola falando do filho pródigo, verdade, o filho mais novo saiu e se perdeu no mundo. Ele se perdeu lá fora, porque é o filho que se perdeu no deserto. E o mais velho estava perdido dentro de casa, era a dracma. Oh, glória a Deus! Então, nós estamos agora aqui, quase que fazendo, não uma exegese textual, mas podemos dizer uma exegese de interpretação. Estamos primeiro fazendo uma interpretação aqui do texto, fazendo uma observação dos acontecimentos, para chegarmos então numa boa interpretação, interpretando os assuntos que se trata, e aí sim fazermos a correlação espiritual para o dia de hoje, e aí fazemos uma aplicação para a nossa vida. Então, primeira aplicação aqui, a primeira interpretação, a primeira correlação é nos dias da época. Os fariseus, né, e os publicanos, os mestres da lei e os pecadores. Então nós temos aqui em casa os doutores da lei perdidos e temos aqui no deserto os pecadores perdidos. E agora temos aqui os dois juntos, mas diferentes, juntos no contexto, juntos num fato, juntos no mundo, mas que precisam ser achados de maneira diferente por este Pai que se chama Jesus, que tem esta palavra de união, essa palavra de salvação, de reintegração para colocar no corpo de Cristo. Então nós temos aqui agora o mais velho e o mais novo. Não dá para analisarmos tudo, porque o tempo não nos permite e eu não quero me prolongar. Mas você vai ver aí, primeira coisa, ele não deu
ele não deu, Jesus disse que ele não deu a herança só para o mais novo, ok? O mais velho também recebeu a sua parte da herança. Esse pai, né? Este pai, vamos colocar aqui um pai, ó. Este pai dividiu a herança para os dois. Olha o texto da palavra de Deus. Olha aí. Ó, versículo 12. Olha aí na sua Bíblia, versículo 12. O mais moço, o mais novo, disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Olha o que diz o texto. Dai-me a parte da herança que me pertence. Ponto. Acabou. Agora tem a narrativa do que ele fez. Olha a narrativa. E o pai repartiu os bens entre os dois. Olha aí. Logo no versículo 12 aí. E o pai repartiu os bens entre os dois. Os dois. Ó, essa parte da palavra é sua, essa parte da palavra é sua. Aqui. E essa porção que está sendo dividida vai trazer felicidade para os dois. Agora vai depender de como vocês vão agir com a porção que lhes foi dada. Aí a porção que foi dada ao mais novo, ele perdeu tudo no deserto. Saiu de casa, saiu de perto do pai, e aí se perdeu. E a porção que foi dada para o mais velho, que permaneceu em casa, lhe subiu a cabeça e achou que era dono de tudo e se perdeu com tudo que ele tinha dentro de casa. Oh, glória a Deus. Eu sei que você aí que está assistindo já está tendo revelação, porque o Espírito de Deus, mesmo através dessa simples e humilde explicação, ele abre a sua mente, porque você é um explorador e tem a presença de Deus na sua vida. E o Espírito Santo, quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, está se referindo a estas revelações que vêm de forma diferente para a minha vida, para a sua vida, para a vida do outro que está assistindo, para a vida do outro que está também aí orando, analisando, vendo o texto. Deus vai abrindo aí os mananciais da revelação, porque quando você faz uma boa observação e uma boa interpretação e você passa a entender o texto, o reino de Deus se abre na sua vida. Então vamos agora imaginar, se for nesse período não tinha a igreja ainda, ok? Não tinha a igreja ainda. A igreja ainda não havia nascido. Nós vamos estudar sobre Atos dos Apóstolos, o nascimento da igreja e quando que a igreja passou a ser igreja. Mas por enquanto aqui não tinha. O último homem fonte, como nós já falamos que era Jesus, tudo emanava dele, ele estava ali trazendo a luz, o esclarecimento da palavra, a sabedoria, o conhecimento. Então ainda não havia esclarecido. Então nós temos aqui um que se desviou, o mais novo, ó, o mais novo. Vamos pôr aqui o mais velho, do lado do pai. O mais novo se desviou e retornou. Ele estava longe e voltou. Ok? Eu vou colocar aqui de uma forma espiritual, não é uma forma literal. Tá? Eu vou colocar aqui gentios, ó. Por que eu estou pondo gentios? Porque os gentios aqui, que são os outros povos que não tinham aliança com Deus, está representando o primeiro grupo, que são os pecadores. Então vamos colocar aqui, ó, pecadores. Ok? Pecadores. E aqui, o mais velho, eu vou colocar aqui os judeus. Ó. Por que os judeus? São os mais velhos, os que nasceram primeiro, tá? Os que nasceram primeiro, os que tiveram, que são os primogênitos. Então aqui, ó. Esse aqui eu estou colocando representando os mestres da lei, ó.
representando a lei. Ok? Então nós temos aqui lei e graça. Não sei. Vai depender do que o Espírito Santo quer falar com você. Temos aqui lei e graça. Temos aqui judeus e gentios. Temos aqui igreja, a igreja e os ímpios. Pode ser. Os ímpios que estão... Esse aqui é o primeiro grupo. Ó. Primeiro grupo. Esse aqui, segundo grupo. Esse aqui se perdeu no deserto. Esse aqui se perdeu em casa. Se perdeu no deserto, se perdeu em casa. Pastor, aqui também pode ser o crente fiel. E aqui pode ser o que desviou. Se o Espírito Santo quiser usar essa maneira de interpretação para alcançar, porque, irmãos, o que manda é a intenção do coração. A palavra de Deus, ela se renova, ela não tem uma regra, apesar que tem muitos que querem colocar uma regra e não deixa espaço para a revelação. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada momento, a cada hora. Você pode ministrar essa palavra numa igreja e Deus vai falar segundo a necessidade do momento. Se houver algum perdido lá, que se perdeu no deserto, que se enfraqueceu, que saiu do rebanho e se foi para o deserto e agora está, porque a igreja do Senhor, ela também é as 99 ovelhas, porque a igreja, ela está no deserto. O deserto aqui é o mundo. E a igreja está no mundo, o corpo de Cristo está no mundo, o rebanho do Salvador está no mundo. E esta ovelha perdida representa aquele que saiu do rebanho. E Jesus pode achá-lo através da palavra, através da revelação do Espírito. Jesus encontra esta ovelha que se perdeu no deserto. Mas Jesus também encontra a dracma que se perdeu dentro de casa. Aquele que aceitou a Jesus, que conhece a palavra, mas não está vivendo ela plenamente, ainda está ali entre dois caminhos, lá e aqui e acolá, mas ele está dentro da casa junto com as 9 moedas que não estão perdidas. Porque isso aqui se refere ao grupo que tem entendimento, o grupo que estava dentro de casa. Então aqui é a igreja no deserto, aqui é o corpo de Cristo, dentro do corpo de Cristo, a igreja em casa, aqui é dentro da igreja, aqui é dentro do caminho, aqui é dentro, então aqui é dentro, aqui é fora, aqui é dentro, aqui é fora, aqui é dentro. Oh, glória a Deus, Deus já está dando. Então você pode também fazer essa aplicação, porque é o Espírito Santo que vai te levar. Às vezes o Espírito Santo te dá uma revelação, alguém que está ali, que se perdeu. E para você achar, você vai achar essa pessoa que está ali no meio do rebanho, perdido, no meio do rebanho, lá dentro de casa, está perdido dentro de casa. Para achar o Espírito Santo vai ter que acender a luz da palavra, a luz da revelação vai ter que se acender. E quando acender esta luz, vai iluminar todo o local da casa. E vai aparecer esta pessoa arrependida, dizendo, eu quero retornar para o lar, eu quero aceitar Jesus de novo. Então se perdeu, está perdido. E vai usar aqui, ó, a vassoura vai varrer. A mulher não usou a vassoura para varrer? Quem faz a varredura aí é o Espírito Santo. Ele é como se fosse um radar, meu irmão. Espiritual. Tu vai andar na igreja e vai achar a pessoa. É você mesmo, vem aqui, meu irmão. Deus quer dar um abraço em você. Você se perdeu dentro de casa, mas Jesus te achou hoje. Olha aí. Então, são maneiras interpretativas que o Espírito Santo usa dentro de uma interpretação palpável, dentro de uma observação palpável. Você não está inventando, você não está criando aí coisas extras bíblicas, você não está inventando história, meu irmão. Isso aqui está no texto. Então uma coisa é você interpretar o que o texto está dizendo, o que está por trás desta revelação gloriosa das palavras de Jesus. Você não precisa inventar muito não, meu irmão. É só você usar uma observação, olhar o texto, ver o que está acontecendo, primeiro entender o texto e aí sim você fará uma boa aplicação. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando você faz uma boa aplicação na direção do Espírito Santo, pode ter certeza, o nome do Senhor será exaltado e o povo vai sair satisfeito porque ouviram uma palavra de salvação. Então olha aqui, segunda fase, a igreja.
camarada aqui perdido fora no deserto, aqui perdido dentro do corpo, está lá, mas está perdido dentro de casa. E agora aqui a presença dos dois. O ciúme do mais velho, olha o ciúme do mais velho. Ah, mas chegou agora. Ai, Deus. Eu vou falando com vocês e Deus vai dando revelações. E isso aqui não é uma pregação, eu estou apenas lhes ensinando, utilizando desta parábola, como vocês, alunos básicos em teologia, isso aqui é só o básico, isso aqui é só uma síntese, que você possa fazer uma boa interpretação. Aí quase que uma aula exegética, mas nós não estamos tendo esta aula ainda, mas eu não posso deixar passar batido essa parábola aqui de Lucas, no capítulo 15, que é coisa gloriosa, e muitas pessoas fazem interpretação errada, entram aí falando do filho pródigo, e pregam de uma maneira que foge de texto, e falam tanta coisa, irmão, que não tem nada a ver no texto, chegam até a inventar. Né? Tem uns que falam, eu já vi pessoas falando que ele estava comendo, que ele chegou até a experimentar as bolotas dos porcos. Irmão, isso é mentira. Jesus não disse que ele comeu. Ele não comeu bolotas dos porcos. O texto é claro. Ele pensou, isso passou na mente dele, mas não foi. Eu vou ler para você. Ó, vamos ler para você que ele não comeu bolota de porco, como muito diz aí. Porque as pessoas não lê o texto. E aí arruma vários pretextos. Olha aí, ó. Ó, versículo 16. Olha aí. Eu vou ler o versículo 15. Vamos ler um pouquinho antes para entender. Olha aí. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Então mandou ele para os campos para cuidar dos porcos. Olha o versículo 16. Ele desejava, não está falando que ele fez. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam. Ou seja, a comida dos porcos. Ele desejava encher o estômago com a comida dos porcos lá. Mas ninguém lhe dava nada. Então ele não comeu. Ele não comeu. Ele desejava comer, mas o texto diz, mas ninguém lhe deu nada. Então ele não comeu nada. Aí no versículo de número 18, quando ninguém deu nada, nem a comida do porco ele comeu, aí ele fez o quê? No versículo 18, eu me levantarei e irei ter com meu pai. Agora, chega, cansei. Porque ele desejou, mas não comeu. E eu vejo muitas pessoas pregarem que ele comeu. Eu já vi até pregador fazendo um gesto dele mastigando, fazendo careta. Então isso é coisa, irmão, que não está no texto. Nós não podemos dizer o que o texto não diz. Você tem que se contentar e você tem que entender que a palavra de Deus ela é mistério. A palavra de Deus ela tem a sua interpretação literal, a sua literalidade, mas também tem muita espiritualidade, porque a palavra de Deus ela é inspirada. E tem muita coisa que Deus ainda não revelou, que nós só iremos saber nos céus. Então entenda, meu querido, que aquilo que a Bíblia não diz, não queira dizer o que ela não diz. Se ela não diz, não diz, meu irmão. Se ela não fala, não fala. Ah, pastor, eu queria saber... Ah, mas aí você pergunta para Jesus. Se você quiser saber mais rápido, então você pede para morrer, já vai encontrar com ele, se for se encontrar com ele, né? Que vai saber também se você vai subir. Brincadeira, meu querido, só para descontrair um pouco a você que está assistindo aí, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que não precisa inventar muita coisa para falar. Jesus era uma pessoa muito simples, Jesus ele explicava a palavra maravilhosamente e não precisa de muita invenção, de muita fuleiragem, não. Ó, então vamos lá. Perceba que esta parábola aqui, ela não termina. Olha que coisa interessante. Jesus vai dizer que o mais novo chegou e entrou, o pai recebeu, colocou lá dentro. Assim como os pecadores, o primeiro grupo, estava lá dentro com Jesus. E o mais velho, ele não estava em casa, ele veio lá do campo. Quando ele chegou e viu o movimento, ele ficou onde? Ele ficou lá no portão, não queria entrar. Quem que chegou aqui e ficou murmurando e não quis entrar?
Os fariseus e mestres da lei, meu irmão. Ah, não, porque ele conhece. Não quero entrar, vou ficar aqui fora. Eu sou da família, quem tem o direito somos nós estamos dentro da lei. Deus deu a lei para nós somos aqui os fariseus, nós somos os judeus detentores da lei. Eu sou assim que eu sumo sacerdote. E é o seguinte, Jesus, nós estamos corretos, tal. É o mais velho. Olá. Então, e há sempre essa briga aqui, ó. Enfim, não vou falar mais porque Deus vai te dar as revelações aí. Então aqui nós temos a igreja no deserto, temos a igreja aqui em casa, aquele que se perdeu em casa, e aí temos os dois. Você pode até colocar os dois na igreja. Aqui você pode colocar o segundo grupo, que eram os mestres da lei. Quantos pastores, pregadores que parece que tem o rei na barriga? Quantos mestres? Eu falo mesmo, irmão. Quantos mestres parece que tem o rei na barriga? São semideuses. Você não consegue nem chegar perto. Eu já vi muitos humilharem um membro do banco da igreja. Às vezes o membro vai fazer uma pergunta, chega até a ser esnobe para com o membro. Se acham os donos da cocada. Levanta a mão. O irmão não levanta a mão, eles descem a marreta. Chama de sepulcro caiado. Chega até a ofender o irmão da igreja. Eu nunca vi Jesus ofendendo aquele que chegava perto dele para ouvir a sua palavra. Não tem na Bíblia. Muito pelo contrário, Jesus ele expulsou do templo aqueles que estavam usando de usura, estavam usando de ganhos próprios, estavam transgredindo os conceitos da palavra de Deus no templo. Então, se você denigre os conceitos de Deus, se prepare, porque o Espírito vai te encontrar. E o mesmo Espírito que estava em Cristo está atuando hoje também. O anticristo está por aí, mas o Espírito de Cristo está aqui também operando. Meu Deus, eu fico nervoso. Então aqui também tem esses camaradas. Está lá o pequenininho pregando, ele não senta para ouvir, ele desmerece. Eu sou bispo, eu vou sentar para ouvir um membro pregar? Eu sou PhD, DPD, VHD, tudo D. E não pode sentar para ouvir o irmãozinho lá só porque está com um terno xadrez? Negativo, meu irmão. Tem que ouvir, porque Deus também usa os pequeninos da sua casa para nos ensinar grandes lições e valiosas lições. Você quer ver eu ficar irritado é quando eu pego um desses na minha frente. Dá vontade de esganar. Fala tanto de Deus. Fala tanto, prega tão bonito, mas as suas práticas estão longe daquilo que pregam. Por isso que o Senhor diz, conhecereis a árvore pelo seu fruto. Não é por dons, não é por manifestação, não é por palavra bonita, não é por gesto bonito, não é por roupagem bonita, é pelo fruto os conhecereis. Então, olha aí. Então você pode colocar isso aqui também. Isso aqui é interpretação espiritual. Desde que você não fira a exegese do texto, não fira os conceitos que Jesus colocou aqui, você pode fazer uma ótima aplicação e Deus abençoar grandemente aí a sua vida. Tá bom, meu irmão? É isso aí o que nós queremos trazer nesta aula sobre esta parábola, tá? O perdido no deserto, o perdido em casa e os dois juntos aqui, retratando tanto os mestres da lei, o segundo grupo, como o primeiro grupo. E o interessante é que essa parábola aqui não acaba, viu? Ela não acaba. É a única parábola que não tem fim. Jesus deixou em aberto. Olha aí, eu vou até mostrar para você. Eu não te falei que o mais velho ficou lá no portão, não queria entrar? Pois a parábola acaba e não fala se ele entrou. Jesus termina a parábola e nós não sabemos se o mais velho entrou dentro de casa. Porque o término dessa parábola vai acontecer no porvir. Vai acontecer na plenitude dos tempos, para nós saber se o mais velho vai entrar dentro da casa junto com o mais novo. Se os dois vão se encontrar junto dentro da casa. O mais novo já estava lá. Isso aqui também é tipológico. É que não dá para nós entrar agora em escatologia. Mas o mais novo aqui, ele já estava dentro da casa, banqueteando. A igreja vai ser arrebatada mesmo?
A igreja vai passar para o tribunal de Cristo, a igreja vai cear com Cristo e depois vai descer junto com Cristo no milênio. Os judeus vão estar aqui, eles vão entrar dentro da casa depois. Meu irmão, isso aqui é grandiosidade. Isso aqui é grandiosidade, não dá tempo, mas vamos lá. Eu quero ler para você aqui. O capítulo 15, né? Vamos lá. Minha Bíblia aqui, eu estou com o ventilador ligado aqui, que está muito calor hoje, esquentou muito. E aí as folhas viram. Olha aqui. Versículo 28. Eu estou só no capítulo 15 de Lucas, tá, irmão? Não saí do capítulo 15. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai insistiu com ele. O mais velho ficou lá no portão, se indignou, não queria entrar. O pai saiu para falar com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer as tuas ordens. Senhor, tantos anos nós seguimos a lei, obedecendo a lei. Meu irmão, aqui também é escatológico. Olha aí. E o Senhor nunca me deste um cabrito para se alegrar com meus amigos. Olha o versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou, vindo aí esse teu filho, vindo aí essa geração, vindo aí esses camaradas aí, que não tem nem a promessa, que não são nem da descendência de Abraão. Ai, Deus. Vindo, porém, o seu filho, que desperdiçou seus bens com prostituta, tu mandaste matar para ele um bezerro gordo. Tu fez um sacrifício para eles. Jesus foi o bezerro que morreu por nós. Os perdidos. Vai. Vamos lá, vamos deixar isso para lá. Versículo 31. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre está... Eles estão conversando lá no portão. Olha, o pai saiu, nós estamos lá fora no portão, tenha isso em mente. Eles estão lá no portão conversando. O pai foi lá tentar fazer o mais velho entrar. E eles estão conversando. Versículo 31. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre está comigo. Todas as minhas coisas são suas. Fiz até um templo para você. Versículo 32. Era, porém, justo alegrar-nos e festejarmos, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pronto, terminou a conversa. Deu para entender? No versículo 32, termina com o pai conversando com o mais velho no portão. E não se tem a explicação se o mais velho entrou ou não entrou dentro da casa. Será que ele entrou? Será que ele não entrou? Ninguém pode dizer, porque Jesus não termina essa história, ela fica em aberta. Ela fica incógnita. Será que entrou? Será que não entrou? Será que ele foi festejar junto com o seu irmão lá dentro? Será que os dois se ajeitaram? Será que esses dois aqui se ajeitaram? Será que ele saiu do portão e entrou? Sabe quando nós vamos saber isso? Só na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos tudo será revelado. E aí nós vamos saber se o filho mais velho entrou para festejar, se alegrar com o seu irmão mais novo, junto com o seu pai. Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra. Na próxima aula, nós iremos falar do evangelho escrito por João. E aí vamos encerrar essa matéria, o evangelho. Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula.